Irmãos, hoje nós vamos iniciar uma série de mensagens com o tema Quem sou eu? Nossa identidade em Cristo. Esse é o tema da nova série de mensagens que iniciaremos hoje. Irmãos, aparentemente, olhando para essa pergunta, parece ser uma pergunta simples: quem sou eu? Mas refletindo a respeito dela, damos conta como ela é difícil de responder. Pois o caminho, irmãos, mais rápido para destruir algo é usá-lo fora do seu propósito. Você já pensou eu usar esse microfone e falar assim: vou usar esse microfone para pregar? E eu pego e prego. Na segunda martelada usando esse microfone, ele estará todo destruído. Sabe por quê? Porque ele não foi feito para isso. Não saber a sua identidade é um dos motivos pelo qual crentes vivem aprofundados em uma idolatria onde seu próprio ego é o seu Deus. Vivem em uma crise de identidade. Não sabem quem são em Cristo Jesus. Assim como citei, usar o microfone para martelar. O microfone não foi feito para martelar. Ele tem o seu propósito. Somos uma geração de crentes que vivem com medo, ansiosos, sem um propósito na vida, mal-humorados, desmotivados, homens e mulheres tomados por uma incredulidade. Vivemos em um momento em que nós vemos pessoas cheias de si, gananciosos, cristãos vivendo como órfãos, uma geração que acredita mandar em Deus, que vive determinando como se Deus fosse o seu empregado. Crentes intelectualmente muito bem informados, porém com o coração vazio. E tudo isso acontece, e muito mais coisas acontecem que eu poderia citar. São situações que ocorrem porque são crentes que não sabem a sua identidade em Jesus Cristo. Quem é você? Pense um pouquinho nesse momento, você que me assiste, você que aqui está. Quem é você? Tente responder essa pergunta. Talvez sua resposta seja como a de um homem sentado ao meu lado durante o jantar. Ele me disse que era carpinteiro. Mas a carpintaria é o trabalho dele. Mas não é quem ele é. Não diz quem ele é. Ou como uma mulher que após ter fechado o seu comércio nessa pandemia, ou seja, faliu o seu comércio, disse a uma amiga: sou um fracasso. Embora ela tenha fracassado no seu trabalho, o fracasso não a define. Ou de repente a sua resposta seja: eu sou alguém que teve uma infância relativamente pobre. E hoje a minha resposta padrão, pastor, a isso que você está perguntando é: eu sou um garoto que cresceu, ou uma garota que cresceu em uma casa simples, em um bairro pobre e perigoso. Mas isso não é quem é você. Essas três respostas ilustram a nossa tendência de usar alguma experiência da nossa vida, alguma experiência subjetiva da vida, para responder a pergunta: quem eu sou? A maioria das pessoas, quando perguntado quem é você, responde dizendo a sua profissão. Outros citam alguma coisa ligada à sua infância, ou alguma informação determinada ao local onde morou, ou alguma circunstância emocional que ela carrega. Infelizmente, muitos carregam consigo um contexto social bem difícil. Isso é uma realidade do brasileiro. Muitos carregam na bagagem estilos de vida pecaminosos. Por causa disso, tem uma autoimagem baixa de si, ou até mesmo negativa. A verdade é que, se muitos forem sinceros, responderão a pergunta: quem sou eu? Com suas experiências de vida negativas e pecaminosas. Interessante que isso se trata também quando nós nos direcionamos, ou nos relacionamos, ou falamos algo ao próximo. E isso é muito comum. Fui em uma loja, e quem me atendeu foi o careca. Foi o gordinho, o baixinho, o mulatinho. Sempre usamos termos depreciativos. No entanto, como cristãos, a nossa identidade é definida pelo nosso relacionamento com Cristo, e não por experiências que muitas das vezes são negativas. Por essa razão, irmãos, a cada domingo nós estaremos respondendo a essa pergunta: quem sou eu? A cada domingo nós trataremos essa pergunta com respostas: quem sou eu? Baseadas no que significa estar em Cristo. Muitos têm falado por aí assim:
Para se conhecer, é necessário fazer uma imersão, um mergulho dentro de si, para se autodescobrir, para se autoconhecer. Como que eu irei me autodescobrir se eu não me autocriei? Como? Para que eu saiba quem eu sou, eu preciso buscar aquele que me criou. É em Deus que eu encontro a minha identidade. Irmãos, em Mateus capítulo 16, versículo 13, Jesus pergunta aos discípulos assim: o que os homens dizem ser o Filho do Homem? E eles responderam assim a Jesus: alguns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Então, naquele momento, Jesus se vira para os discípulos e pergunta assim: mas vocês, o que vocês dizem quem eu sou? E ali Simão diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse: Simão, tu és bem-aventurado, porque não foi carne nem sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu revelou a você. Eu digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Irmãos, quando nós observamos essa passagem de Mateus capítulo 16, versículo 13, vejam que Simão, ao responder a pergunta de Jesus, automaticamente ele descobriu quem ele é. Deus deu conhecimento de quem era Jesus a Simão naquele momento, e conhecendo a Jesus, Simão descobriu que ele era Pedro, alguém que lideraria futuramente a igreja de Jesus. E o que eu quero dizer com isso? Que somente em Jesus, somente em Deus, nós encontraremos a nossa verdadeira identidade. E nessa manhã eu vou responder essa pergunta: quem sou eu? Só que para isso, se faz necessário nós começarmos com uma verdade mais básica e mais simples. Eu acredito que todos que aqui estão saibam. Quem sou eu? É a pergunta. A resposta é: somos seres criados. E eu convido a você nesse momento, abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 1. Vamos ler o versículo 27. E assim que você encontrar Gênesis capítulo 1, versículo 27, peço que você se coloque de pé. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Pode se sentar? Mais uma vez, vou ler. E Deus criou o homem à sua imagem. Fomos criados, irmãos, à imagem de Deus. Sendo criado à imagem de Deus, isso nos coloca em um plano totalmente diferente de qualquer animal. Ou seja, nós somos os únicos portadores da imagem de Deus. Irmãos, isso é um privilégio. Mas o que vem a ser a imagem de Deus? Imagem no hebraico é tesseren, que se traduz por produzir uma sombra. Esta imagem significa produzir uma sombra. Imagine a sua sombra. Imagine comigo nesse momento a sua sombra, ela sendo projetada pela luz do sol no chão ou em alguma parede. Essa sombra teria uma imagem, correto, irmãos? Claro que ela não teria todos os detalhes da sua fisionomia, mas seria a sua sombra. Esse é o significado da palavra tesseren. Somos sombra de quem Deus é. Não somos Deus, somos apenas a sua sombra. Observe também que interessante, que a sombra, ela não tem existência própria. Algo precisa existir para que ela exista. Assim também, o ser humano possui a sua existência na existência de Deus. Assim também, nós estamos aqui, nesse mundo, para ser sombras de Deus. Ou seja, estamos aqui nessa terra para refletir quem Deus é. Somos criaturas, e sendo criatura, isso nos torna dependentes de Deus,
e responsáveis pelos hábitos diante dele. Uma das verdades mais básicas sobre todas as criaturas é que somos dependentes de Deus. E isso precisa estar bem claro na nossa mente. Veja o que o salmista diz no Salmo 145, versículo 15: os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás provisão a seu tempo. Abres a mão e satisfazes o desejo de todos os viventes. Irmãos, nessa passagem, ela se aplica à total dependência de toda a criação em Deus. Toda a criação em Deus. O reino animal depende de Deus. A natureza depende de Deus. No entanto, comparando conosco, seres humanos, existe uma diferença significativa. Deus ordenou que nós, seres humanos, trabalhássemos para produzir a maior parte do nosso alimento. Vejam que Gênesis capítulo 2, versículo 15 diz: e o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem o cultivasse e guardasse. E é nesse trabalho que podemos desenvolver um senso de independência em relação a Deus. Posso fazer sozinho. Começamos a acreditar que a única coisa que nos permite suprir nossas necessidades materiais é o trabalho árduo ou a perspicácia com que conduzimos os nossos negócios, com que nós garantimos os meios necessários para comprar um alimento. Nós trazemos para si. Por ter que trabalhar para se sustentar, o ser humano acaba caindo, muitas das vezes, de maneira inconsciente, irmãos, em uma rotina frenética, sabe, naquela loucura, porque ele acredita que somente por ele mesmo ele conquistará algo. Esse é o motivo de muitos empresários não tirarem férias. Sabe por quê? Porque eles acreditam que as suas empresas estão de pé por sua própria causa. Afinal de contas, o ditado popular diz que o boi engorda com os olhos do dono. E isso não é uma verdade. O boi engorda com a graça de Deus. Prosperamos é por causa da misericórdia de Deus. E Deus, no Antigo Testamento, Ele alertou o povo de Israel. Ele alertou especificamente com esse pensamento perigoso, quando Ele fala em Deuteronômio capítulo 18, versículo 17 ao 18, acompanhe comigo, Deuteronômio capítulo 8, do 17 ao 18. Portanto, não digas ao teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão adquiriram para mim estas riquezas. Pelo contrário, tu te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá força para adquirir riquezas, a fim de confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, que acontece hoje. Precisamos, irmãos, ter cuidado para não pecar contra Deus. Irmãos, somos dependentes de Deus em tudo, até para respirar. Se não fosse Deus nesse dia, nós não levantaríamos da cama com a vida. Já parou para analisar que se não fosse Deus, ninguém levantaria da cama, porque é Deus que dá vida. E não somente Deus dá vida, mas Ele sustenta a vida. Em Atos capítulo 17, versículo 25, a parte B, fala que, pois é Ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Vivemos em uma pandemia e muitos crentes têm duvidado de Deus. E tem feito a seguinte pergunta nesse momento que nós estamos vivendo, um momento triste, um momento difícil: como pode nós cristãos, ou seja, nós somos filhos de Deus, como pode nós estamos sofrendo? Muitos irmãos nossos estão sendo entubados, morrendo, e Deus não faz nada. Para você que vive em uma crise de dúvidas, a resposta é: Deus fez sim. Deus, Ele entregou o seu Filho Jesus para morrer numa cruz em nosso lugar por causa dos nossos pecados, para que através do seu sacrifício naquela cruz, a morte não seja a última palavra, pois aqueles que creem em Jesus, ainda que estejam mortos, viverão. A Covid, preste bem atenção, a Covid não tem poder de levar ninguém.
se não for da vontade de Deus. Sabe por que eu digo isso? Porque dependemos de Deus para viver. Vejam o que está escrito em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Salmos capítulo 139, versículo 16. E no teu livro foram escritos, sim, todos os dias que me foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia. Por isso vemos essa pandemia, pessoas de 90 anos serem entubadas, recebendo alta, enquanto jovens de 20, 19 anos têm sido entubados, estão indo a óbito. Pessoas sendo tratadas nos melhores hospitais desse país, com os melhores medicamentos, com os melhores tratamentos caríssimos, estão morrendo, enquanto pobres em um PA, largados sem recurso algum, saindo com vida. É Deus que autoriza a viver, mas também é Deus que desautoriza a viver. A cada dia de vida que nós temos é uma dádiva dele. Assim como Davi fala: meus dias estão nas tuas mãos. Salmo 131, 15. Eu sei que é difícil, mas se você crer na palavra do Senhor, isso que eu acabei de citar vai trazer um conforto para o seu coração e um consolo. Porque é Deus que dá e sustenta. É Deus que dá e também tira. Não tenha medo, irmãos. Seja responsável. Faça a sua parte como cidadão. E nunca se esqueça: Jesus Cristo se entregou numa cruz para derrotar também a morte, para que hoje nós tivéssemos vida. Não queira viver uma vida sem Deus, porque isso é trágico. Somos também, irmãos, dependentes de Deus para a execução dos nossos planos. Todos nós fazemos planos, e eu achei interessante quando o pastor Renan leu Salmo capítulo 33, e eu me atentei para o versículo 10. O Senhor frustra os planos das nações, anula os intuitos dos povos. E eu acredito que muitas pessoas vão fugir dessa passagem, porque elas querem que os seus planos sejam executados conforme a sua vontade. Mas não é conforme a sua vontade, é conforme a vontade de Deus. Porque o versículo 11 que o pastor Renan leu na abertura diz assim: o plano do Senhor permanece para sempre. Irmãos, todos nós fazemos planos. Todos nós. Viver sem planejamento é ter uma vida caótica. Quando planejamos, é porque nós acreditamos que nós executaremos. Mas nós olhamos para a palavra do Senhor, e Tiago fala assim: viu, não é bem isso não, viu? Não é bem isso que você está pensando. Tiago capítulo 4, do versículo 13 ao 15. Olha o que Tiago fala para nós, igreja do Senhor, parte da igreja do Senhor. Agora prestai atenção, vós que dizei assim: hoje ou amanhã irei a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia da manhã. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Tiago, aqui nessa passagem, irmãos, ele não censura os seus leitores em fazer planos, de maneira nenhuma, ele não censura. E também ele não fala contra alguém que se planejou para ganhar dinheiro, nada disso. O que ele condena são planos presunçosos, projetos presunçosos, atitude que nós fazemos planos independentemente da vontade da soberana de Deus, tirando Deus do jogo, colocando Deus de lado. Irmãos, eu me lembro em meados de 2006, olha que interessante, pensando nessa passagem. Eu tinha me casado em abril. Eu virei para minha esposa e falei: puxa, vamos nos planejar para ser pai, né? Eu vou ser pai, você mãe, daqui uns 5 anos, pode ser? 5 aninhos. Quando eu terminar a faculdade, eu concluir a faculdade, ainda nós pensamos em ter um filho, uma filha. Irmãos, passado 9 meses, eu estava em um domingo com a família da minha esposa. Eu lembro que hoje era um domingo, por volta de meio-dia, minha esposa, na hora do almoço, ela começou a passar mal, com enjoo. Então eu falei para aqueles que estavam ali: você pode ser a costela, acho que ela comeu. Passado 9 meses, minha filha Rafaela estava nascendo. Irmãos, na maioria das vezes nós planejamos
E muitas das vezes nós somos tolos. Sabe por quê? Porque fazer um planejamento sem Deus é tolice. Quem somos nós para dizer que no próximo ano estaremos vivos? Ou para dizer que amanhã nós estaremos vivos? Ou daqui 5 minutos nós estaremos vivos? Agimos assim porque nós não sabemos quem somos. Quando eu tenho consciência de quem eu sou, que eu sou apenas uma criatura, as coisas mudam. Toda vez que nós fazemos planos independentes de Deus, sabe o que nós fazemos, irmãos? Nós nos colocamos no lugar de Deus. Nós nos colocamos como Criador, como soberano, como poderoso, e não como criatura, e não como servo. Eu acredito que todos que aqui estão têm um relato de um sonho que não deu certo, assim como o meu. Eu sonhava que ia casar e depois de 5 anos eu seria pai. Ao contrário disso, eu casei. Passou-se 9 meses, descobrimos que a minha esposa em pleno dezembro estava grávida. E eu falei para a minha família, não, é costela. A maioria dos nossos projetos pessoais são desfeitos. Sabe por quê? Porque Deus tinha outros planos. A verdade é que dependemos de Deus para levar adiante qualquer detalhe da nossa vida. Seja para vir aqui no culto, seja para ter uma viagem de férias, ou simplesmente para ir em um supermercado. Dependemos de Deus em relação a tudo, principalmente as nossas habilidades, nossos dons espirituais, os nossos talentos. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. E o que tens que não tenhas recebido, e se o recebeste, por que te orgulhas, como se não o tivesse recebido? Irmãos, de vez em quando eu encontro um desses homens que se fizeram sozinhos. Sabe aquele homem ou mulher, tipo capaz de dizer assim, que venceu na vida por esforço próprio? Eles gostam de dizer que começaram do nada e hoje são bem-sucedidos. Enchem a boca para dizer: eu vivia em uma pobreza, mas hoje eu sou uma pessoa próspera. Pode ser que isso tenha acontecido com algum de vocês. Mas por que será que Deus abençoou seus planos, seus esforços? O que você tem que não tenha recebido? Todas as habilidades mentais, ou nos negócios, nas artes, ou nos esportes, ou quer que seja, são dádivas de Deus, são totalmente dependentes dele. É claro que a maior parte da sociedade que nós vivemos hoje não reconhece isso, não reconhece a total dependência relacionada a Deus em todas as coisas, e muitas das vezes o que eles fazem? Eles rejeitam por completo essa ideia. E é quase inevitável que esse tipo de pensamento se infiltre dentro da cabeça dos cristãos. Podemos acabar nos esquecendo de que somos totalmente dependentes de Deus em cada aspecto da nossa vida. Irmãos, como criaturas, e quando nós temos a percepção que nós somos criaturas, automaticamente vem na nossa mente: somos fisicamente frágeis. Somos sujeitos a acidentes, a doenças e uma série de outros problemas. Um conhecido meu, irmãos, com apenas 21 anos de idade, infartou. Ele não era fumante, não fazia uso de bebida alcoólica. E como assim um jovem de 21 anos infartar? Sem dúvida, vocês que aqui estão conhecem. Ou tem histórias na família de pessoas que passaram por doenças ou acidentes graves, inesperados. Coisas que aconteceram do nada. E o que eu quero dizer com isso? Nós precisamos reconhecer quão frágeis realmente nós somos, e dessa forma nos conscientizarmos cada vez mais da nossa total dependência para com Deus em relação a Deus. Nós, seres humanos, somos também diferentes de outras criaturas, no sentido de que Deus nos criou a sua imagem, como citei. Além disso, irmãos, é fundamental o fato de possuirmos uma dimensão moral. E quando eu falo isso, nós temos a habilidade de distinguir o que é certo e errado, de obedecer ou desobedecer. Isso significa que, como criaturas morais, temos de prestar contas a Deus. Deus enfatizou a responsabilidade ao primeiro homem, Adão, no jardim do Éden, no capítulo 12, do versículo 16 ao 17. Quando Deus fala assim: Adão, viu Adão, você pode comer livremente
de todas as árvores do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, com certeza você morrerá. Com esse mandamento, Deus tornou Adão responsável. Com isso, ele precisava prestar contas. E esse tema de prestação de contas é algo que continua por toda a Bíblia. Quando nós vemos Deus responsabilizando Caim pelo assassinato de seu irmão Abel, em Êxodo capítulo 20, Deus entrega a Israel as tábuas dos 10 mandamentos, que implicava a responsabilidade de obedecer a esses mandamentos. E vejam que Salmo capítulo 119, versículo 4 diz, olha o que o salmista fala: ordenaste teus preceitos para que fossem obedecidos com cuidado. Olha que Paulo diz também em Romanos capítulo 14, versículo 12: assim cada um de nós dará conta de si. Cada um de nós dará conta de si a Deus. Olha que Apocalipse capítulo 20, versículo 13 diz: por fim, no final dos tempos, os mortos serão julgados segundo as suas obras. Portanto, irmãos, prestem bem atenção. De Adão até o final dos tempos, Deus dá aos seres humanos a responsabilidade de obedecer os seus mandamentos. Não somos livres para simplesmente desobedecer a Deus e esperar que isso não faça nenhuma diferença na nossa vida. Isso é o que significa ser moralmente responsável por prestar contas. Contudo, nós temos a tendência de desconsiderar, até mesmo rejeitar a realidade de nossa total dependência em relação a Deus. Nós temos essa tendência de desconsiderar a prestação de conta, de desconsiderar a nossa responsabilidade. Se nós acreditamos que não prestaremos contas a Deus, nós podemos acreditar que a evidência de pecados graves, como assassinato, imoralidade sexual, isso é o suficiente. Podemos cair na tentação de fazer regras, isso é pecado. Vou citar um exemplo para que você entenda. Nós vivemos em um contexto em que as pessoas acreditam que o roubo só está na política. Escuto por diversas vezes pessoas falando assim: puxa, aqueles políticos roubam milhões, e aquele tadinho roubou R$500 para sustentar a família, está preso. Irmãos, ambos é errado, ambos é pecado. E eu gostaria de fazer a conclusão dizendo a você: quem somos nós? Quem é você? Quem sou eu? E eu finalizo dizendo: somos seres criados por Deus para viver uma total dependência nele. Fomos criados para viver um relacionamento com o nosso Criador. Nessa manhã Deus nos traz a memória através da sua palavra para dizer que nós somos criaturas. Portanto, nós somos seres totalmente dependentes dele para a vida, pessoas frágeis e responsáveis por prestar contas a ele. Irmãos, ter essa percepção de criatura pode nos dar, sabe o que? Coragem. Pode nos dar ânimo de vencer os obstáculos, vencer os nossos anseios, pois a nossa dependência não está em nós, está em Deus, está no Criador. E quando nós dependemos de Deus, temos essa percepção, nós entendemos que Deus ele é capaz de sondar o nosso coração e nos curar. Deus é aquele que esquadrinha o nosso coração, que essa percepção que nós somos criaturas produz em nós, sabe o que? Humildade de ser dependente de Deus e que nos dê a paz. Que possamos reconhecer que somos absolutamente dependentes de Deus por cada respiração, por cada porção de alimento. Seja grato a Deus pelo seu almoço, pela sua janta, até não ganhar dinheiro. Admitir que nós precisamos prestar contas a Deus por cada pensamento, palavra e ação. Admita que um dia nós daremos conta dos nossos pensamentos, por cada palavra falada, por cada atitude. Talvez para a maioria de vocês que aqui estão seja bem claro que somos criatura. E se isso é verdade, seja sincero com você mesmo. Está tão claro. Por que não produziu no seu coração humildade? E quando eu falo humildade, é produzir não só a humildade no sentido de produzir momentâneo, mas um profundo e permanente sentimento de humildade.
que tal entendimento produz em cada coração que aqui está, não só humildade, mas uma gratidão verdadeira a Deus. Eu finalizo dizendo Atos capítulo 10, versículo 25 ao 26. Eu gostaria que você lesse comigo e me acompanhasse. Quando Pedro ia entrando, preste bem atenção. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio se dirigiu a ele e se prostrou aos seus pés. E ali Cornélio começou a adorar a Pedro. Mas Pedro disse a Cornélio: viu, se levanta, viu? Ei, se levanta. Levanta, porque eu sou homem como você. Irmãos, eu não vou explicar essa passagem. Eu quero apenas que vocês observem a atitude de um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, ou seja, Pedro. Pedro sabia quem ele era. Ao dizer assim, sou homem como você, Pedro estava dizendo assim, eu sou criatura como você. Eu fui criado por Deus como você. Ou seja, se Pedro estivesse vivendo uma crise de identidade, sem saber quem ele é em Cristo Jesus, sabe o que aconteceria nessa passagem? Pedro receberia a adoração. Que a ministração dessa palavra nessa manhã nos coloque de joelho diante do Senhor. Sabe por quê? Nós vivemos em um contexto em que as pessoas, líderes, têm recebido adoração porque ainda não entenderam a sua identidade na pessoa de Jesus Cristo. Nós somos criatura e nós estamos reunidos aqui para adorá-lo e não para ser adorado. Por isso igrejas estão lotadas de pessoas que olham para uma igreja como se fosse o supermercado que eu tenho para receber. Não entenderam a identidade de Jesus Cristo. Pedro aqui fala: ei, Cornélio, se levanta, porque eu sou homem como você, sou criatura. Mas nós vivemos uma realidade em que as pessoas querem ser adoradas, e estou falando no sentido de crente. Crente porque a partir do momento em que você entra aqui para receber algo, você está fazendo de si, você está fazendo do seu ego a sua adoração. Nós entramos aqui para dar, para entregar ao Senhor toda a adoração. Que nós possamos olhar para Pedro, essa atitude que nos ensina que nós somos criatura. E Pedro, ele sabia. Sabe por que ele sabia? Porque quando Jesus perguntou a Pedro, aliás aos discípulos, o que eles dizem que eu sou? E eles começaram a responder. E ali Pedro falou: tu és o Cristo. Quando você saber quem Cristo é, você vai se conhecer. Por isso é de extrema importância, você que me assiste, quarta-feira. E não estou falando como algo legalista ou moralista, mas é prerrogativa do cristão conhecer o Deus que ele serve, para que você se conheça e como criatura, entenda o seu papel como criatura, adorá-lo, porque não é você o criador e ele que é o criador, nós somos apenas criatura. Eu convido você nesta manhã a fechar os seus olhos, abrir teu coração e falar com o Senhor: Deus, eu sou quem a tua palavra diz que é, sou criatura. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muitas das vezes, Senhor, nós vivemos em uma crise de identidade. Nós não sabemos quem somos. Por isso, muitas das vezes nós pecamos, ó Pai, na adoração. Nós pecamos com as nossas atitudes, com as nossas ações. Muitas das vezes, Senhor, nós carregamos um peso que não era para carregar. Vivemos uma vida ansiosa, tomada pelo medo, pelo pânico. Vivemos uma vida incrédula, Pai. Vivemos, ó Deus, de uma maneira que não agrada ao Senhor, porque nós não entendemos, ó Deus, o que é ser, o que é estar na Tua presença, o que é estar em Ti, Jesus Cristo. Mas que nessa manhã, Deus, o Senhor visite a cada coração que aqui está, e aqueles que nos assistem. Visita o nosso coração, mostrando, Pai, quem nós somos. Deus, nós somos criaturas, ó Pai. Que de uma vez por todas as pessoas, os irmãos que aqui estão, possam compreender que nós somos criaturas.
Nós dependemos do Senhor para viver. Nós dependemos do Senhor para respirar. Deus, muda, Pai. Muda, Deus, as nossas ações. Que nós possamos despertar para uma nova identidade no Senhor. Porque o Senhor faz nova todas as coisas. Somos um novo homem, nova mulher, Pai. Deus, que o Senhor visita cada coração, Pai, nesta manhã. Aqueles que nos assistem, ó Deus. Que os meus irmãos que aqui estão, Pai, possam abrir teu coração e pedir perdão, Pai. Porque muitas das vezes, ó Pai, pecamos, erramos, conscientemente, Pai. Mas o Senhor é um Deus que perdoa. Muito obrigado, Deus, pelo teu amor. Muito obrigado, Deus, pelo teu perdão. Muito obrigado por essa palavra nesta manhã, que tem revelado quem somos. Somos criatura. E saber que nós somos criatura, isso possa transformar todos os aspectos da nossa vida, todas as nossas ações, o nosso cultuar, o nosso ajudar. Deus, ajude o teu povo, Pai. Se revela a eles como o Senhor se revelou a Pedro. Visita, Deus, a cada coração. E desde já eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém. A vocês que nos assistem, Deus abençoe.